Plano de mídia é a principal ferramenta para você chegar no resultado nas suas campanhas de marketing digital. Com ele, você consegue criar as estratégias, avaliar o que está funcionando e direcionar sua empresa para um resultado consistente. Nesse vídeo, eu vou criar um plano de mídia junto com você e vou deixar na descrição aqui do vídeo um link para você poder baixar e montar o seu plano de mídia. E se você gosta desse tipo de vídeo de estratégias profissionais de marketing digital, já se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Para a gente conseguir gerar um plano de mídia interessante, relevante, a gente vai utilizar de metas Smart. Na internet tem um vasto conteúdo sobre metas Smart e eu criei uma aqui só para a gente se basear e definir qual que é o objetivo para esse nosso cliente fictício. Então, basicamente assim, no primeiro mês é criar a estratégia e as campanhas, definir qual é o investimento, ROAS, ticket médio e taxa de conversão que iremos trabalhar para chegar no lucro operacional. Se você é a própria empresa, se você está vendo esse vídeo para implementar na sua empresa, defina uma meta geral, uma meta ampla com clareza, para que depois o plano de mídia consiga atingir aquele objetivo. Se você é um prestador de serviço, também você tem que extrair isso do seu cliente. Qual que é o objetivo de gerar as campanhas? A maioria fala assim, eu quero vender. Mas vender quanto? Em quanto tempo? Qual que é o investimento que a gente vai ter para cada campanha? Essas perguntas precisam ser respondidas para que você consiga criar um plano para atingir as metas. Não adianta começar campanhas aleatórias porque as pessoas ficam perdidas, não vai funcionar e no meio do caminho as pessoas acham que ou não está funcionando a mídia, ou não encontraram o público, ou teve algum tipo de problema no projeto. Para evitar esse tipo de coisa, a gente cria o plano de mídia com base numa meta específica. Como que a gente cria o plano de mídia? Primeiro é identificando se o cliente é um varejo, é uma indústria, é uma marca, qual que é a estratégia macro desse negócio. Pensando que a gente vai criar um plano de mídia, qual que é o principal fundamento aqui? Se você tiver produtos que já existe demanda para esses produtos, as pessoas buscam na internet, geralmente se você tem uma loja que é um varejo, né, compra e revende produtos de grandes marcas, você geralmente vai colocar mais verba no Google. Por quê? Porque é uma mídia que vai trazer um retorno alto para o seu investimento. Já se você é uma marca que está começando, precisa gerar desejo, ou então é de um segmento que é muito mais visual, como moda e acessórios, você vai botar mais verba nas mídias que são mais visuais para fazer as pessoas conhecerem esses produtos. Pensando aqui, né, a gente criou uma tabelinha onde você pode definir qual que é o percentual de investimento para cada mídia. No caso aqui, a gente vai trabalhar com uma marca de moda e calçados e eu vou definir que, obviamente, vou colocar mais verba para o grupo meta, que é Facebook e Instagram, pensando que a gente consegue distribuir mais verba, principalmente no início, é fundamental investir mais verba nessas mídias que são mais visuais, tendem a dar um bom retorno, porque as pessoas vão ser impactadas por algo visual, vídeos, carrosséis, coleções, e isso vai fazer com que mais gente conheça a marca, mais gente conheça os produtos e já vai conseguir trazer vendas logo no início. Beleza, então digamos que numa marca de moda e calçados a gente distribua essa primeira estratégia macro aqui, 80% da verba para Meta e 20% para Google. Definindo um pouco mais qual que é a estratégia de mídia, o que a gente precisa definir também? Imagina que a loja está no primeiro mês de operação e ninguém conhece essa marca, ou pelo menos na internet ninguém viu nenhum anúncio, o site nunca teve visitas, então é difícil começar e fazer o negócio tracionar porque no início ninguém conhece a sua marca. Então, pensando nisso, a gente tem que definir quais são as estruturas de campanha. Basicamente assim, a gente tem 3 níveis de campanhas aqui, né? Campanhas de topo de funil, campanhas de meio de funil e campanhas de fundo de funil. Fundo de funil é para quem já está próximo da compra, ou seja, já engajou com a sua mídia social nos últimos dias, já acessou o seu site, abandonou o carrinho, está próximo da compra. Então, como a gente está fazendo uma estratégia de uma loja que está começando, não adianta botar muita verba nessa etapa, porque não tem muita gente ainda, não tem muita audiência para isso. Então, digamos que a gente colocaria 10% da verba no fundo do funil. Já no meio do funil, que são pessoas que conhecem a marca, mas ainda não estão prontas para comprar, a gente pode também colocar uns 40% da verba, somando aqui das 50%, e mídias de topo de funil 50%, pensando no seguinte: como a sua marca é nova, ninguém conhece, ninguém viu na internet, você precisa trazer pessoas
para entender melhor o seu público, ver o que está convertendo, o que está gerando vendas, e a partir dali a gente vai mudando um pouco a estratégia e colocando mais verba para o meio e fundo do funil. E, obviamente, se a marca quer crescer, precisa atingir pessoas novas. Então, sempre vai ter anúncios, mídia, campanhas rodando para atrair público novo. No primeiro mês, a minha estratégia geralmente segue uma estrutura assim: mais verba para topo de funil e menos verba para fundo de funil. Aqui é um modelo mais básico, mais simples do nosso plano de mídia. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu ocultei aqui algumas informações, né, para que a gente consiga explicar como que funciona essa ferramenta. Então, vou ocultar aqui mais alguns detalhes para vocês conseguirem acompanhar comigo. Então, basicamente assim, lá na nossa estratégia a gente definiu que 50% da verba ia ficar no topo do funil, 40% da verba no meio e 10% no fundo do funil. No plano de mídia eu também trago as informações de e-mail marketing, tráfego de referência, tráfego direto e tráfego orgânico. Por quê? Porque no geral, cada loja virtual, cada negócio também vai ter esse tipo de tráfego e ele vai interferir também no resultado geral. Então, o plano de mídia ele consegue prever com uma certa precisão quanto que a loja vai faturar, só que obviamente a gente precisa também dos dados, não só do tráfego pago, mas do tráfego orgânico também. Todos esses dados a gente puxa dos dados do Google Analytics e monta essa planilha com base no histórico do cliente ou então numa pesquisa de mercado ou pesquisa em clientes semelhantes, empresas semelhantes. Então, isso tudo no primeiro mês é um planejamento que muitas vezes não acerta na vírgula, só que à medida que a gente tem mais experiência, mais conhecimento detalhado da concorrência, do tipo de produto de cada cliente, a gente consegue, com precisão, fazer um plano de mídia bem assertivo. Qual que é a ideia? A gente consegue definir aqui no plano de mídia quais são as redes que a gente vai utilizar e qual que é a verba que vai ser atribuída para cada uma dessas redes. Novamente, no caso aqui, vamos dizer que é uma loja que está começando, que é o primeiro mês. Por isso eu estou atribuindo mais verba para campanhas de topo de funil, ao invés de campanhas de conversão. Abrindo aqui a planilha, vocês vão ter acesso a essa estrutura e, obviamente, vocês conseguem ir preenchendo da melhor forma possível. Aqui, já essa ferramenta é para quem já conhece mídia, para quem já conhece os formatos de campanha. Então, obviamente, aqui eu não vou explicar cada um dos formatos de campanha, isso você já precisa saber para conseguir usufruir ao máximo aqui dessa ferramenta. Mas eu vou montar de uma forma que eu acredito que funciona na maioria das lojas, pensando numa loja de moda e acessórios, beleza? Aqui eu tenho algumas campanhas, são 7 campanhas que eu montei, pensando que 50% da verba vai ficar para topo do funil, 40% para o meio e 10% para o fundo do funil. Para o topo do funil, eu elegi 2 campanhas no Meta e uma no Google. Quais são as campanhas do Meta? Tráfego para o perfil, porque principalmente lojas novas, lojas de moda, precisam fazer com que a sua marca seja reconhecida. E uma das formas é ganhando mais seguidores e trazer gente para o perfil do Instagram. Por que levar pessoas para o perfil do Instagram e não direto para o site? Porque geralmente é mais barato e todas as pessoas que engajarem, interagirem com o seu perfil, depois a gente consegue fazer mídia numa outra campanha de remarketing, anunciando para todo mundo que engajou com aquela marca ou com aquele perfil. Então, assim, esse tráfego não é perdido, ele é basicamente um tráfego para aquecer o público que não conhece a sua marca. Uma parte das pessoas vai seguir o perfil, né, o Instagram, uma parte não vai seguir o perfil, mas todas essas pessoas que engajarem com esse tipo de conteúdo vão ser alocadas para uma outra campanha para conversão. Então, é um aquecimento de público, né? A segunda campanha, tráfego para o site, da mesma forma como a primeira campanha que eu falei, aqui a gente geralmente consegue numa proporção de 10 para 1, ou seja, se custa R$1 para você levar uma pessoa, uma campanha de vendas para o seu site, geralmente custa 10 centavos para levar uma pessoa com campanha de tráfego. Obviamente a campanha de tráfego não é uma campanha que vai gerar muitas vendas, mas vai gerar muito mais volume, mais gente conhecendo e também vai aquecer dados do pixel, da tag do Google para
fazer com que mais pessoas conheçam a sua loja e também os perfis, né, tanto do Google quanto do Facebook, conhecer o perfil do seu cliente, gerando mais eventos e mais conversões e o entendimento de quais são as melhores páginas, os melhores produtos, enfim, é para também, como a gente está falando do topo de funil, é para aquecer o público e trazer dados para o seu pixel, para a sua tag do Google. Beleza, então a gente criou 2 campanhas de tráfego e uma campanha que é bastante utilizada geralmente quando o site é novo e quando o site tem muitos produtos, é uma campanha de pesquisa inteligente, que a gente chama de DSA. Essa campanha, ela vai pegar todos os produtos da sua loja e, de forma inteligente, com base nas buscas que as pessoas fazem na internet, vai criar esses anúncios de texto e anúncios também visuais para trazer bastante gente, para trazer um público grande para o seu site. Geralmente essa campanha é utilizada quando a loja é muito grande, que tem muitos produtos, para que você consiga não ficar selecionando palavra por palavra, porque geralmente você não vai conseguir fazer uma estrutura de ficar selecionando palavra por palavra, porque são muitos produtos no site. Imagina que seu site tenha 10, 20, 30, 50 mil produtos na sua loja, é humanamente impossível você fazer um por um cada anúncio. Então a gente utiliza desse tipo de estratégia, que é uma estratégia dinâmica. Beleza, então essas seriam as 3 principais campanhas para um primeiro mês de uma loja, onde a gente está buscando trazer o máximo de gente possível para a loja e popular o nosso pixel, fazer com que a gente comece a tracionar e trazer mais visitas para a loja, fazer com que mais pessoas conheçam a sua loja. A próxima campanha aqui já é uma campanha de conversão. Essa aqui, a Performance Max, é a campanha do Google que aparece em todas as redes do Google, seja na pesquisa, no display, no YouTube, no Gmail e por aí vai, todas as redes. Aqui nessa campanha você precisa conectar através do Merchant Center os produtos da sua loja e fazer com que ative a campanha no Google Shopping. Beleza, a campanha de Performance Max, principalmente no início, se você não tem histórico dessa campanha, ela é um pouco instável, ou seja, horas vai aparecer no YouTube, horas vai aparecer no display, horas vai aparecer no Gmail. E nos primeiros dias de campanha, ela está basicamente testando essa campanha, vai ficar meio instável. Só que a gente sabe que é a melhor campanha de vendas que você pode fazer, principalmente se você pensa em escala. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que essa campanha tem histórico, você consegue escalar absurdamente com ela, porque ela aparece em todas as redes do Google. Você consegue aproveitar do máximo possível de oportunidades que o Google te oferece. Então, beleza, a gente vai criar uma campanha de Performance Max, conectar os produtos da loja e, primeiramente, no caso, essa campanha não é maximizar conversões, né? É maximizar o valor das conversões. Só vou fazer um ajuste aqui. Que esse é o padrão da campanha Performance Max. Próxima campanha aqui de vendas, a gente vai usar uma campanha Advantage do Meta. Essa também é uma campanha nova que utiliza de inteligência artificial. Você precisa fazer algumas configurações na sua conta para que isso funcione de forma adequada, que é quais são as redes que você quer que apareça essa campanha, qual que é a faixa etária, os lugares. Então, essas informações você tem que setar no nível de conta para que essa campanha de Advantage do Facebook apareça para as pessoas certas. Senão, ela vai aparecer de forma meio aleatória. Eu não vou explicar detalhadamente aqui, porque demora bastante, mas basicamente assim, uma campanha de Advantage é parecida com a Performance Max do Google. Ela vai aparecer em todos os formatos possíveis, você cadastra diversas peças criativas dentro dessa campanha, como catálogo, vídeos, fotos, enfim, carrosséis, e aí essa campanha ela consegue, de certa forma, aquecer o público e também trabalhar no remarketing. Você consegue fazer esse tipo de configuração para validar para qual que é o percentual de pessoas novas que a campanha vai aparecer e qual que é o percentual de público que já é seu público, já é seu cliente. Então dá para setar isso na ferramenta ali. Beleza, essas 2 campanhas eu estou considerando que são meio de funil, mas na verdade elas trabalham todo o funil, né? Seja pessoas novas, pessoas que a sua empresa já engajou e também o remarketing, né? Então, obviamente, como eu não tenho como definir no detalhe, né, essas configurações, eu estou considerando aqui que elas são meio de funil, mas elas vão converter, são campanhas ótimas para fazer conversões, inclusive para ganhar escala são as melhores. A próxima campanha aqui é uma campanha de Google, ou seja, você vai pegar as principais marcas da sua loja ou o nome da sua loja e você vai patrocinar isso
principalmente na pesquisa. Então, deixa eu ajustar aqui. Display inicialmente não precisa, tá? Porque display geralmente traz gente desqualificada. Mas na pesquisa do Google traz gente muito qualificada e você já vai conseguir criar aquela espécie de funil onde muita gente nova está chegando, algumas pessoas já estão começando a comprar da sua empresa e outras muitas vezes vão no Google tirar algum tipo de dúvida ou pesquisar por algum produto específico, vai aparecer o seu anúncio ali e esses aqui tendem a ter uma taxa de conversão muito boa, acima de 2, 3%. Campanha de pesquisa para marca. Pode ser a marca da sua loja ou as marcas que você trabalha dentro dos produtos da sua loja. Eu geralmente utilizo nos primeiros meses aqui maximizar cliques, porque eu quero trazer o máximo de gente possível e não é porque a campanha está a maximizar cliques que ela não vai converter. O maximizar cliques para palavras específicas, ele funciona também para vender. Por quê? Porque a pessoa está buscando o nome da sua loja, então você tem que aparecer o máximo de vezes possível para não abrir espaço para o seu concorrente. Depois que a campanha já está otimizada, já tem pelo menos umas 150 conversões, aí você pode passar ela para conversões que ela vai funcionar muito bem. Mas no início do projeto, geralmente eu utilizo do maximizar cliques e funciona muito bem. A próxima campanha aqui é a campanha de conversão de compras para um público de 30 dias. Todo esse público de topo e meio de funil que está visitando a sua loja, você vai reimpactar essas pessoas por 30 dias, principalmente com o catálogo dinâmico, porque elas já demonstraram interesse e ainda não compraram da sua empresa. E à medida que mais e mais pessoas vão entrando nesse funil, mais vendas vão acontecendo através do remarketing. Geralmente é a campanha que dá o melhor retorno sobre o investimento, só que você precisa trazer mais gente também, porque ela não tem tanta escala, né? É só o público que já engajou com a sua marca ou então o público que visitou a sua loja. Nesse caso aqui, como é fundo de funil, eu estou considerando quem visitou a loja nos últimos 30 dias. Obviamente, a gente sabe que para aumentar as conversões, a sua loja, a sua marca precisa ter uma frequência boa de aparecer anúncios para aquele público, para aquelas pessoas, para que as pessoas considerem e comprem os seus produtos. Esse número geralmente gira em torno de 7 vezes, ou seja, na média vai ver 7 vezes o anúncio da sua loja para tomar decisão de compra e de fato comprar. Então, por isso que é essencial trabalhar tanto campanhas de topo de funil, meio do funil e fundo do funil. A gente também sabe que esse funil é fictício, é só a forma como você consegue organizar as campanhas. Mas existem pessoas de diferentes jornadas, tem pessoas que vão comprar no primeiro dia e tem pessoas que vão levar 60 dias para comprar. Como você não consegue controlar a especificidade de cada uma dessas pessoas, você vai olhar os números e garantir que você consiga o melhor retorno possível dentro de uma estrutura que é uma espécie de funil, mas ele não é um funil efetivo, a gente tem que montar a estrutura pensando nesse funil de campanha, mas não ficar muito paranoico com isso. Basicamente, você vai se guiar pelos números da sua campanha. Quais são esses números? Principalmente o retorno do investimento, o ticket médio, o custo por clique. Então, esses são os indicadores que vão fazer a gente acompanhar o resultado das campanhas. Beleza, então aqui a gente já apresentei para vocês quais são as principais campanhas para uma loja de moda, né? Então, vamos colocar aqui até moda, dar um exemplo, moda. Ok, aqui eu montei a estrutura das campanhas. E o que a gente precisa organizar, né? Aqui que está o detalhe, né? As informações mais importantes para você conseguir gerar resultado. Com base nas informações do Google Analytics e os dados das plataformas de mídia, né? Do Google, do Facebook, você vai puxar o histórico das suas campanhas, preencher aqui e você vai conseguir ter uma boa previsibilidade de futuro, né? Porque você está se baseando em algo que de fato está acontecendo e você vai conseguir ter mais clareza em qual campanha está te dando mais retorno, qual está dando menos retorno e ajustar a sua estratégia. Beleza, então vamos montar aqui no detalhe essas 3 principais campanhas aqui. Como que eu faço, né? Geralmente assim, a gente começa pelo custo por clique. Ou seja, eu vou lá nas ferramentas, faço testes, né, de pesquisa de palavra-chave, de alguns testes com campanhas e valido. Qual que é o custo por
CPC, né? Custo por clique de cada uma das minhas campanhas. Aí, como eu falei, geralmente nas campanhas aqui de topo de funil, o CPC é mais baixo, vai girar em menos de R$1, né? Vai gerar aí em torno de 10, 15, 20, 30 centavos. Obviamente isso depende também da qualidade do seu criativo e tudo mais. Mas se as campanhas ultrapassarem R$1, né, essas campanhas de tráfego, você precisa ajustar suas campanhas. Não faz muito sentido pagar mais de R$1 por uma campanha de tráfego. Na minha visão, tem que pagar menos de 20 centavos, senão não vale a pena. Beleza, então digamos que essas campanhas aqui a gente está pagando 20 centavos, que é o máximo que eu considero legal para pagar para campanha de tráfego. Então a gente vai colocar no primeiro mês a maior parte do investimento nessas campanhas. Ah, Cris, mas você não está desperdiçando verba? Não, porque você está criando uma audiência e captando dados para que o seu Analytics, o seu Google, o seu Facebook tenho mais informações de quem são essas pessoas e quais são os principais produtos e como é que você vai fazer para escalar. Então, no primeiro mês, você vai ter que botar mais verba, não vai dar um retorno tão alto, mas confia em mim, eu já faço isso há muitos anos e se você conseguir ultrapassar esses primeiros meses de teste, validação, atrair público novo, você vai conseguir ter um retorno muito bom, porque as ferramentas, tanto o Google quanto o Facebook, são sensacionais para ter essa inteligência, esse aprimoramento das conversões. Mas sem dados é impossível otimizar a campanha. Então você precisa trazer bastante gente nos primeiros meses e depois otimizar. Ok, então digamos aqui, ó, só nessas três principais, nas campanhas de topo de funil, a gente conseguiria trazer algo em torno de 25 mil visitas. Ou seja, com isso aqui, o pixel já consegue ser otimizado. Geralmente o Facebook perde 10 mil eventos, né? O Google demora um pouco mais, ele perde 150 conversões. Mas enfim, já dá para ter uma boa noção de quem é seu público com base nesse público de tráfego. Beleza, e aqui a gente coloca todos os outros dados, né? Então, visitas, taxa de conversão, pedidos, ticket médio, receita e o principal deles que é o ROAS, né? O retorno do investimento dos seus anúncios. Beleza, então qual que é a ideia aqui? O que a gente precisa preencher? A taxa de conversão, geralmente no primeiro mês e para campanhas de topo de funil, vai ser baixa. Eu coloquei 0,10 aqui, pensando que a sua marca é nova, o site é novo, as campanhas são de topo de funil. Mas não quer dizer que nas campanhas de fundo de funil a taxa de conversão não vai ser alta. Ok, então o meu ticket médio aqui é 350 para toda a loja. A gente vai ter uma receita aí, um ROAS para campanhas de topo de funil de 1,6, o que é ruim, mas confia em mim, vai funcionar. Nas campanhas aqui de meio de funil, que são as campanhas inteligentes, eu já estou colocando a taxa de conversão em algo em torno de 1%. Pode ser que no primeiro mês isso gire em torno de 0,6, 0,7. Eu vou colocar 0,6 aqui, beleza. Então, estou investindo 2 mil na campanha de Google e 2 mil na campanha do Facebook, nas Advantages, né? Na Performance Max e na Advantage. O que vai me trazer mais ou menos 10 pedidos aqui, vezes 350, um retorno de 2 vezes o valor investido. Para a gente conseguir um retorno alto, dos principais indicadores é o ticket médio. Quando o ticket médio é mais alto, fica geralmente mais fácil de conseguir retorno do investimento. Mas a taxa de conversão cai. Mas sendo bem sincero, eu prefiro trabalhar com clientes que têm ticket médio mais alto, aqui 550, 600. A gente tem cliente até de R$2.000 do ticket médio. Quando o ticket médio é mais alto, fica muito mais fácil gerar resultado, porque acaba que você precisa de menos pessoas para gerar um valor maior, né? Beleza, então vamos dizer que a nossa loja aqui, as pessoas estão em média levando 2 peças de roupa e comprando aí algo em torno de R$550 por pedido. Ok. E nas campanhas de fundo de funil aqui, a gente tem um ticket médio maior, no caso, uma taxa de conversão maior. Eu coloco uma quebra aqui entre os cliques e as visitas ao site, eu coloco uma quebra de 10%, porque isso a gente chama da taxa de conexão. Muita gente clica no anúncio, não espera a página carregar e sai do site. Então, isso acaba sempre acontecendo. A gente tem que tomar cuidado para essa taxa de conexão não ser algo muito grande, né? Sei lá, 50%. Porque aí, basicamente, você está anunciando para um público muito desqualificado ou que está com problema na internet, enfim. Você tem que fazer algum tipo de ação aí para ver se não é um problema no público, que é público desqualificado, ou então um problema no seu site que ele está
tá com lentidão e aí você tá perdendo muita gente nessa primeira conexão do site. Geralmente quando o site carrega, né, ele guarda algumas informações nos cookies do navegador. Na segunda vez que o cliente carrega o site, ele geralmente carrega mais rápido. Então assim, essa primeira experiência no site, ela é fundamental e não pode passar de 10, 15% essa perda. Beleza, dito isso, a gente tem campanhas de fundo de funil que a taxa de conversão é 2 já, é uma taxa ok para fundo de funil, só que esse público é pequeno. E aqui basicamente eu consigo fazer essa taxa de conversão, né, maior, porque é um público que já é engajado, ou ele já visitou a sua loja nos últimos dias, ou ele está pesquisando pela sua marca. Vejam só, né, a gente consegue, de uma certa forma, novamente, não ficar paranoico com esse lance do funil, mas quanto mais próximo da compra o cliente estiver, maior vai ser a taxa de conversão. E na média aqui nessa loja, digamos assim, eu já conseguiria um retorno de 4 vezes o valor investido no geral, né? Pensando nessas campanhas no primeiro mês. Ou seja, tem muita loja que não sabe por onde começar, não sabe quanto investir e muitas vezes fica nesse retorno de 4, 5, 6 vezes e acha que o retorno é ruim. Para os primeiros meses, o retorno é ok, esse retorno de 4 vezes. Só que você vai ter que criar estratégias de novo para atrair público novo, fazer esse público converter e uma vez que eles compraram, que voltem a recomprar. Então, é assim que funciona. No primeiro mês de loja virtual, se você tiver um retorno de 20 vezes o valor investido, tá maravilhoso. Só que você provavelmente está perdendo oportunidades. Ou seja, você poderia anunciar mais, investir mais para que mais pessoas conheçam a sua empresa e que você consiga ter consistência nas vendas e fazer a sua loja ser uma loja mais robusta, que venda todos os meses e que cresça com consistência. Então, na minha visão, não adianta muito você querer crescer com uma margem muito grande, porque no e-commerce não vai funcionar. Você ou vai precisar de volume ou você vai precisar de aumentar o retorno financeiro. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo na internet meio que não vai funcionar. Então aqui, esse é o modelo que a gente utiliza para definir, né, quais são as campanhas, quais são as estratégias e ter uma certa previsibilidade de quanto que a gente vai faturar no mês montando esse plano de mídia. Obviamente eu não vou explicar aqui cada detalhe de cada indicador, porque isso aí demoraria demais o vídeo, mas eu gostaria que vocês dessem o parecer de vocês, né, o que vocês acharam desse formato de vídeo e depois eu posso me aprofundar, caso vocês queiram, né? Posso me aprofundar e contar os detalhes aqui de qual indicador interfere em qual indicador, como que a gente faz para escalar, enfim, eu quis mostrar a ferramenta inicial, o modelo eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo para que vocês possam copiar esse modelo aqui e usar no dia a dia de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu?